Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte as páginas do coletivo Utopia Brasileira. Eu sou Diedro Barros e nessa terça-feira, dia 12 de maio, nós estamos seguindo com nossa série de bate-papos com temas relacionados ao atual momento do país, que é de combate ao coronavírus e os seus efeitos na sociedade. Lembrando que você pode participar dessa nossa conversa através do nosso Instagram, o @utopia.brasileira, e também pelo nosso canal Utopia Brasileira no YouTube. Confira também os nossos vídeos anteriores, onde debatemos temas diversos com muita gente boa. Já vou até chamar aqui o nosso convidado, que está aqui. Pá, pá, pá. Opa, vamos lá. Então já está aqui a postos o nosso convidado. Vamos chamá-lo aqui. Já está fazendo a conexão, né? E o nosso convidado já está aqui, né? Fazer a abertura aqui rapidinho. Boa noite, vereador Leonel Brizola Neto. Boa noite, companheiro. Como é que tá? Tudo bem? É um Tudo prazer ótimo, participar aí com vocês, viu? tudo ótimo. Melhor agora conversando com você. Eu vou abrir aqui a nossa live, tá bom? A batalha Tá. contra o Covid-19 não se dá só pelo aspecto da saúde. Nesse momento, a sociedade trava uma grande disputa nos campos da política, da educação e da ideologia. E nessa batalha da razão contra a mentira, o obscurantismo e a falta de caráter, novamente nós precisamos contar com pessoas que rompem a barreira da política institucional e colocam seu mandato de representante eleito e seu trabalho à disposição do povo. E a gente hoje está recebendo para o bate-papo uma dessas pessoas, que é o vereador Leonel Brizola Neto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Coletivo Utopia Brasileira. A gente fica muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço, companheiro, e queria agradecer a todos do Utopia Brasileira por esse importante canal de comunicação democrático. É o que mais a gente precisa nesse momento obscuro do país, onde as fake news imperam, né? Mais do que nunca a gente precisa de informação e transparência, né? Informação com verdade, porque eles colocam muita informação e praticamente zero de verdades, né? Exatamente. A nossa proposta, antes de tudo, é discutir nesse espaço o papel da esquerda na pandemia do Covid-19. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Brizola, o Oi. que é ser de esquerda no momento atual do Brasil? Como é que você enxerga ser de esquerda na nossa sociedade nesse momento? Olha, no momento que começou uma polarização, né, direita, esquerda, né, ou pior, né, comunismo, enfim, uma coisa. As pessoas nem sabem direito, de fato, onde é que estão situadas, mas acho que a gente tem que pegar vamos dizer assim, pelo ponto humano, né? Pelo ser humano em primeiro lugar. Então, como é que o ser humano pode ser feliz se ele mora mal numa casa que não tem sequer espaço para sua família, uma casa adequada? Como é que o ser humano pode ser feliz se ele não tem acesso, de fato, ao pleno emprego que vai dar garantir uma renda que ele possa sustentar ele e a família dele? Como é que o ser humano pode ser feliz se ele não tem acesso a universal, uma educação pública, laica e democrática, para que, né, desde o ventre materno, né, aquela ideia genial, revolucionária do Darcy Ribeiro, né, desde o ventre materno até a sua formação universitária ou um curso profissionalizante, para que ele possa ter futuro para os seus filhos. Como é que você pode ser feliz se você não tem acesso, né, a pleno a uma saúde ampla, né, universal, como é e foi projetado o SUS na teoria, mas na prática hoje em dia não é o que a gente vê. Então são pequenas questões que envolvem de fato, né, o ser humano. O que é ser de esquerda? Né? Ser de esquerda é se colocar no lugar do próximo. Né? Como é que a gente pode falar em ética se não há igualdade para todos? Como é que a gente pode falar em democracia se na favela não vale a Constituição? O lar, a inviolabilidade do lar é interrompida com uma butinada na porta. Como é que possa falar em direito à saúde se na favela corre esgoto a céu aberto, altas taxas de tuberculose? Como é que a gente pode falar em democracia? Então, eu acho que
falar em questão da esquerda, o que é, eu acho que é colocar, de fato, né, o ser humano em primeiro lugar. Eu acho que essa é a essência, né? Nós pensarmos no próximo, né, e que todos possam ter a mesma oportunidade, a mesma igualdade. É, realmente, a gente colocar o ser humano em primeiro lugar, colocar as pessoas Aí. Foi. de interesses de mercado, acho que é muito importante para o momento em que a gente vive, que é um momento muito complicado na nossa sociedade. É o primeiro grande baque, grande choque do século XXI que a gente está vivendo, essa pandemia do coronavírus. Então, deixa eu Oi, tá seguir travando aqui. aqui. É, tá travando, mas já já vai melhorar. Acredito que nesse Isso, tá momento tá bem. difícil até de Uhum. conexão de internet para todo mundo, né? Os serviços até diminuíram a sua oferta, né? Que tá difícil para todo mundo. Né? Vamos seguir. A esquerda, com destaque para a bancada do PSOL, ela está se empenhando em garantir minimamente o isolamento social, que é uma das principais medidas defendidas pelos especialistas da área de saúde. Além desse papel importante, quais são os passos fundamentais para que a esquerda tome as rédeas da atual conjuntura, na sua opinião? Olha, a bancada, primeiro, a bancada tem trabalhado muito na Câmara de Vereadores ali para garantir uma renda mínima para aqueles que têm que fazer o isolamento social, mas dependem de ganhar seus proventos no dia a dia da rua, o ambulante, o informal, o autônomo, né, a diarista, enfim, aquele que depende do dia a dia para poder ter seu sustento. Então, nós aprovamos um projeto na Câmara de Vereadores que o Crivella está demorando para sancionar, parece que ele é uma espécie de um Bolsonaro, né? Ele camufla muito bem o pensamento dele, mas ele até não aprovou, porque a gente aprovou e a Câmara já tem, eu acho que ele tem 12, tem até depois da manhã para sancionar, ou seja, ele demorou 14 dias para sancionar, que cria uma renda mínima para as pessoas poderem permanecer em isolamento social, como você mesmo falou, é a única medida que a gente possa conter o avanço da pandemia, que eminentemente colapsa o sistema de saúde. Eu acho que a grande luta da esquerda nesse momento é mostrar que essa pandemia veio revelar, né, que essa picaretagem de Estado mínimo não existe em lugar nenhum. Existe na favela, que a gente está conversando. Lá é o Estado mínimo. Né? Essa picaretagem de tirar do dinheiro público para dar para o privado só aumentou ainda mais esse modelo econômico rentista, né, onde o 1% no Brasil tem 34 vezes, ou um pouco mais, do que mais da metade do povo brasileiro. Quer dizer, como é que a gente pode aceitar um modelo econômico desse que coloca o Brasil como o país com a maior desigualdade do mundo, onde mais de 100 milhões de pessoas vivem com R$ 400? Isso é uma questão inaceitável. Isso já ultrapassou o limite da humanidade. Ou seja, é esse modelo rentista que nós temos que tocar na ferida da questão. Né? A esquerda deixou de discutir esse modelo econômico, aquilo que o Brizola apontava muito bem, as perdas internacionais da economia. Nós temos que apontar isso. Como é que é? A gente não pode nem processar a soja sai crua para lá, a gente sequer processa a soja, a gente entrega couro cru, minério cru, parece que a gente voltou, né, antes da República, né? Ou seja, sacavam aqui o pau-brasil, sacavam aqui o ouro, a prata, o café, agora o minério, e o produto, essa questão do agronegócio, ou seja, a comida também virou uma espécie de mercadoria, de agrobusiness. Então é esse modelo que nós temos que questionar, porque essa é a coluna, olha, é a espinha dorsal, de fato, que mantém essa desigualdade absurda no nosso país. Então, nós temos que, de fato, acho que a esquerda agora tem um projeto, tem que ter um projeto nacional, né, de reindustrialização pesada, né, para que a gente possa fazer toda a base, reconstruir a base industrial. Como eu sempre venho falando em algumas entrevistas e algumas discussões, a gente tem um SUS, mas tem um modelo híbrido. Né? Sai do público para o privado, mas não volta para o público. E nós não temos embaixo todo um complexo industrial para abastecer essa gigante questão da saúde. E muito menos temos uma carreira de cargos e salários dos profissionais da saúde.
Hoje é o Dia Mundial da Enfermagem, né? Mas você vê o Rio de Janeiro com problema de contratar a pessoal da enfermagem, que ganha muito pouco. Numa contratação precária, não é verdade? Que, por exemplo, se ele fica doente, ele não recebe e ainda perde algumas gratificações. Quem é que vai querer para um fronte da guerra com pouco material, ou quase material algum, agora que está chegando, e ainda se pode ficar sem salário e sem suas gratificações? Quer dizer, então é muito precário, de fato. Isso que acho que a esquerda tem que tocar na ferida. E a ferida é o modelo econômico, né? Então, se a gente não mexer nesse modelo econômico, a gente vai continuar patinando no mesmo local e figuras dos porões, que é tipo o Bolsonaro e essa turma, cada vez vão emergir mais. A gente sabe, né, que muito dessa mudança de paradigma, de pensar em reindustrializar o Brasil, em fortalecer a nossa produção agrícola, isso tem muito a ver também com a gente dar poder ao povo, a quem realmente produz, a quem realmente trabalha para o crescimento do nosso país, para que essas pessoas possam ter minimamente a possibilidade de se sustentar e colaborar com o crescimento da nação, né? Um exemplo que está acontecendo agora é que, pela falta de máscaras, né, as pessoas estão começando a produzir máscaras casa. Já tem um grande comércio aí paralelo de pessoas produzindo máscara, produzindo material de proteção, tanto para o pessoal da área da saúde quanto para a população normal. Quer dizer, é um caminho que a gente pode seguir, não só fortalecer a produção de uma forma massiva, mas também dar a possibilidade das pessoas que são pequenos produtores, que são pessoas que estão, por exemplo, numa favela, numa comunidade carente, dessa pessoa produzir o seu sustento a partir daquilo que o nosso país precisa. Claro, você vê, o Brizola tinha aqui um projeto genial para as favelas, além de Brizola falar de revolução, falar contra o imperialismo, das perdas internacionais, da nossa economia, mostrar didaticamente do que é o externo que de fato influencia no interno e coloca essas questões. Ele levava o saneamento para as favelas, ele levava projeto de moradia, ele levava saneamento básico, água, botava de helicóptero, utilizava o helicóptero que no governo passado o PMDB utilizava um bem do Estado para levar cachorrinho da madame, né, para a ilha paradisíaca, casa paradisíaca, comprada de Miami. Né? Pelo contrário, ele utilizava aparelho público para inaugurar a escola e levar uma caixa d'água no morro, botava lá em cima, sabia que ali, de fato, era o melhor local, a própria gravidade auxiliaria para distribuir água. E levava uma escola de primeiro mundo, que para você ter um pensamento crítico. Né? Então, além disso, o Brizola incentivava nas comunidades pequenas hortas, cultivo de cabra, por exemplo, agora eu acho que foi em Nova Friburgo, ele tinha feito uma escola específica para a vocação de queijo de cabra e leite de cabra, né? Porque tinha uma particularidade naquela região, então ele vocacionava a educação para serem grandes produtores. Quer dizer, então, claro, quem bota o alimento na mesa da população são os agricultores, é a agricultura familiar. E nisso um projeto muito importante do governo federal lá do Lula e da Dilma é, de fato, que você obrigar a 30% da merenda escolar vir de produtores da família orgânica, da família da agricultura familiar, seja orgânico, ou enfim, da agricultura familiar, e financiam essas questões. Eles financiam do governo federal para que os municípios e os estados, né, dentro da sua merenda escolar, de fato, eles coloquem alimentação de qualidade. Aí isso gera o quê? Isso gera, além de você aquecer a economia interna, né, você descentraliza as compras, você pode comprar de um produtor local, se não tem tomate, aí tem uma outra que você possa cumprir, né, você pode suprir, ou seja, você fomenta a economia local e, principalmente, você dá comida de qualidade, porque raciocínio é reação química. Reação química é nutriente. Nutriente é comida de qualidade. Né? Come só McDonald's para ver onde é que a gente vai chegar. Vai em 6 meses você está no hospital. Agora, coloca alimento orgânico de qualidade para a molecada pensar. Né? Então, essa faz toda a diferença. Eu vi isso na prática quando fui auxiliar de professor num CIEP
aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, que até o CIEP Lindolfo Collor. E eu via o seguinte, a primeira aula, eu chegava de manhã cedo, e a deficiência dos garotos era comida. Eles não tinham tomado café da manhã. Estavam tudo praticamente deitados em cima da carteira, sem produção alguma, não prestavam atenção na professora. A professora tinha dificuldade enorme na primeira aula. Eles estavam esperando a hora do almoço, 11h30. Até ali eles não mexiam. Então a gente viu ali, juntamos com outros companheiros que também participavam desse voluntariado. E a gente comprou um café da manhã para eles, Nescau, com leite, pão, com presunto, queijo, mortadela. E era uma alegria. Depois tu vê como eles rendiam pós, né? Ou seja, a barriga vazia não ouve, não aprende, não lê, não escreve. Então, essa genialidade do Brizola e do Darcy, né, de a primeira aula da criança pobre ser um farto café da manhã, né, estampado até em jornais internacionais na década de 80, essa era genial. Essa era a primeira hora. Por isso que o Brizola sempre colocou a questão do compromisso número 1 com as crianças do nosso país. O Brizola batia muito nessa tecla, né? O compromisso número 1 do nosso país deve ser com a criança. E ele repetia isso por quê? Porque não há sociedade que se desenvolva, né, em toda a sua plenitude, né, sem proteger e cuidar das crianças. Por conseguinte, lógico, você está cuidando e formando, na verdade, uma sociedade, né, mais justa, mais ampla, dentro da base inicial que a gente estava conversando. Eu acho que aquilo que o Darcy falava é a sementinha, aquela sementinha que você tem que trabalhar. Sim, inclusive na semana passada a gente comemorou o aniversário dos CIEPs, que foram o maior Isso. projeto educacional de ensino público do nosso país, né? Uma 35 escola, anos. 35 anos, uma escola de tempo integral, onde a criança recebia a educação formal, o currículo, a lei de diretriz e base de educação, mais ensino de esportivo, mais em vários CIEPs você tinha também ensino musical, quer dizer, uma escola bem abrangente. Inclusive, pô, é um orgulho também que eu sou um filho do CIEP. Eu fiz o meu É, ensino médio todo no CIEP 476, que era Santa Cruz da Serra e hoje se chama Elis Lazzaroni. E a gente tinha esse orgulho de dizer que era filho do legal. CIEP. E também eu entrei na área de comunicação também por conta do CIEP, porque o CIEP tinha uma rádio escola, ele proporcionava a gente Muito fazer bem. atividades extracurriculares. Eu jogava vôlei no CIEP, eu participava da rádio escola, eu fazia bastante coisas. E hoje a gente não tem esse exemplo do CIEP pro aluno mais pobre, né? Inclusive, estão tentando mudar a nossa forma de educação e esse atual governo, né? Principalmente o ministro da Educação, o Weintraub, ele está tentando empurrar a goela abaixo o ensino à distância, né? Aproveitando também esse momento de pandemia do coronavírus e falando que a gente tem que incentivar as crianças a estudar de casa, que os pais têm que estar ali controlando as crianças para estudar. E a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: o EAD tem como funcionar no Brasil hoje em dia? Tem como funcionar no Rio de Janeiro? Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, as escolas municipais, elas têm a possibilidade de implantar o EAD para os seus alunos? De maneira alguma. Há uma exclusão digital enorme no país e principalmente no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, se você juntar aqui o ensino fundamental, final e o inicial do Rio de Janeiro, nós devemos ter aproximadamente 500 mil alunos. E a rede só tem 11 mil computadores. Quer dizer, se você dividir por esses alunos, não vai dar nenhuma tecla para cada um. Quer dizer, não tem infraestrutura nem nas escolas, né? Foi desmontada a rede pública depois do Brizola, anos sucessivos as escolas sendo desmontadas. Essa que é a verdade, uma determinada privatização. E ela avança também, inclusive, com o governo anterior, Eduardo Paes, que canalhamente usou o nome do Leonel Brizola num projeto, né, que hoje as escolas estão abandonadas. Se você botar o dedo na parede, você atravessa ela com o dedo. Tamanha fragilidade que são as escolas, né? A maioria delas abandonadas. Quer dizer, um verdadeiro crime, mais um crime com a educação. Ou seja, por que não continuou o projeto do CIEP em plena educação de tempo integral?
Então, ao passo que, como você vai implementar, nós temos uma questão, particularidade, que é o seguinte: a maioria da população pobre, ela tem o telefone pré-pago, ou seja, ela paga por crédito, né? E ela não tem a disponibilidade ali, é caro, é o mais caro do mundo, se eu não me engano, né? Ou se não for o mais caro, é um dos mais caros do mundo. E é um absurdo você ter essa questão do telefone pré-pago, nesse absurdo valor. Ela come teus créditos rapidinho. Então, a maioria da população ela se comunica por WhatsApp, né? Ela não tem, na sua maioria, uma rede Wi-Fi de acesso. E quando bem tem um sinal, ela não tem o 4G. Ou seja, os vídeos que são em 4G, em 3G, ela trava toda hora. E aí, ademais, é o seguinte: cada casa, às vezes, tem um único celular, né? Às vezes, as crianças têm que esperar o pai e a mãe chegar do trabalho para poder mexer no celular. Essa é a realidade, não só das favelas também, mas dos bairros ali de classe média baixa, Zona Norte, Zona Oeste. É um celular, smartphone, para cada um. Até porque a gente caiu numa armadilha de smartphone que é caríssimo. Você não encontra mais um bom celular por 300, 400, você encontra 600 e um vagabundo. É tudo acima de 1.000. Quer dizer, olha, um monopólio, de fato, em cima do preço dessa tecnologia e a educação não oferta. Então, no Brasil, a gente deve ter uns 40% que não tem acesso à rede digital de fato, né? Então, como é que você vai competir? Mais uma vez, nós vamos estar beneficiando esse fosso da desigualdade, né? Que aí vai ser o quê? Quem tem escola, estuda numa escola mais rica, que tem rede, que pode ter acesso às aulas, não vai conseguir, e outras que não têm esse acesso, que é a maioria da pública, não consegue competir com as mesmas ferramentas. Então, como diz a Constituição, a gente não pode aceitar, ela tem que ser a igualdade, ela tem que ser universal. A Lei de Diretrizes Básicas também coloca essa questão. Então, ela não funciona, ela pode funcionar como um auxiliador, de alguma maneira, né? Se a gente tivesse um amplo programa de distribuir 4G para todo mundo, né? Todos os estudantes, internet gratuita, um plano de dados, até aqueles que têm o pós-pagos, utilizam planos muito baixos, que o pacote de dados é baixo, você tem acesso a poucos, no máximo tantos de WhatsApp, outro de rede social. Você não vai conseguir baixar um aplicativo, né, e utilizar a rede naquele sentido, comendo seus créditos, o seu pacote de dados, né? Nós sabemos que as operadoras lucraram demais nessa privatização e não tem compromisso com o país. Então, eu acho que é uma grande questão obscura e, principalmente, ela copia os Estados Unidos de educação à distância, e que está sendo revelado agora nos Estados Unidos um grande esquema de corrupção do governo Trump, de desvio do dinheiro público para essas empresas privadas, de ensino à distância, onde os seus donos desfrutam, né, uma vida nababesca de jatinhos, de iates, e você vê que, de fato, ela não tem um resultado efetivo. Basta ver a classe americana, quão baixo e quanto sem cultura existe. Esse não é o modelo que a gente quer copiar, né? Nós temos que resgatar justamente essa proposta pedagógica revolucionária do Darcy Ribeiro, né? Que é cuidar da criança desde o ventre materno. Ou seja, essa é a nossa proposta. Ela já foi materializada. Ela teve, inclusive, com coragem. Porque você falar de educação é você falar com compromisso orçamentário, falar com compromisso de educação é falar com compromisso orçamentário. Então, quem colocou na prática do orçamento a maior verba até agora foi o governo Brizola. 36% do orçamento do município e no estado também. Hoje a gente não aplica 25%. Olha o quanto que a gente perdeu. Isso é fato. Então, todos esses políticos, você vê aí, até partidos do DEM, do Novo, que falam em educação, mas na prática, né, ali na prática, né, quando nós vamos ver, e a prática é o exercício da verdade, não é nada disso. Sequer cumpre o teto constitucional, que é o mínimo, que virou o máximo de aplicação. Quer dizer, o absurdo, né? Então, nós temos que, de fato, é um grande empenho, mas para isso tem que ter coragem, como o Brizola teve, de questionar esse modelo econômico, onde o rentismo é que está dando as cartas das políticas econômicas. Sim, em relação à internet no Brasil, a gente tem algumas informações. Por favor. 40% das pessoas não têm acesso à internet no Brasil, né? E isso, quando você sai das capitais, isso se torna ainda mais dramático, porque a oferta da internet, ela tá maior
nas capitais. A gente ainda no Rio de Janeiro tem um certo privilégio se comparado com o interior do Rio de Janeiro, com as cidades do norte e noroeste fluminense, com as cidades menores da região dos lagos. Aliás, a região dos lagos já é difícil pegar a internet naturalmente. Na estrada você não consegue pegar, né? E a internet oferecida no Brasil, ela, em média, ela é uma internet de 2 gigabytes por pacote. Uma internet de 2 gigabytes, ela roda basicamente 4 vídeos de 15 minutos por mês. Isso não dá conta de um período semanal de aulas de matemática na escola pública, no ensino básico, que tem mais ou menos 3 horas de aulas, né? Quer dizer, a Perfeito. gente tem problemas seríssimos, inclusive para garantir que a internet possa servir de material de apoio para o estudante da escola pública, quanto mais para servir de material prioritário, né? Eu queria voltar naquela conversa, naquele ponto que você tocou sobre a renda, o complemento da renda emergencial. Você pode explicar melhor para a gente sobre esse complemento da renda emergencial que foi aprovado pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e que até agora o Crivella não sancionou? E, na sua opinião, por que essa demora da sanção do Crivella? Bom, só fazer um parênteses antes da questão do ensino à distância, tem a questão dos profissionais da educação, que também é uma precarização do trabalho deles, inclusive das redes privadas, que possa haver, inclusive, um enxugamento, né? Um enxugamento do seu salário, a demissão de profissionais, e aí você está fazendo de um cenário enorme, que você tem desde o porteiro, da faxineira, ou seja, os profissionais da educação como um todo. Além de você criar uma grande questão da precarização, você tem questão de demissão em massa. Né? Então, não é. E além da questão presencial, da interação com os amigos, com as amigas, a interação com o próprio mestre, né? Um bom mestre a gente jamais esquece. Então, essa faz parte do humano, isso, né? Nos torna mais humanos, mais sensível com o próximo. Você vê, a maior queixa da meninada hoje é saudade dos meus amigos, meus colegas de escola, né? A gente vê a criançada, poxa, o que tem falta dos meus amigos? Tem depoimentos até que choram e tal, tu vê tamanha, como é importante essa interação do humano, né? Voltando à questão da renda, bom, a renda, ela, na verdade, ela amplia o cartão Família Carioca. O cartão Família Carioca foi uma política pública implementada na gestão passada, aliás, muito bem-vinda e muito boa, que era um complemento do Bolsa Família. Pagava ali 100 pila, vamos dizer assim, para quem estava, para cada família que tivesse o filho na escola. Então a gente ampliou a base de dados desse cartão, incluindo os autônomos, durante a pandemia somente, né? Durante os autônomos, os informais, né? Que complementasse, a gente não pôde dar o valor, porque seria incondicional, e deixou a cargo do Crivella para que ele desse, pelo menos a gente pediu um salário mínimo, né? Mas aí, dialogando, o parlamento é o lugar que se fala e dialoga e negocia no bom sentido, a gente conseguiu fazer que fosse R$ 600. Com o complemento do governo federal, mais 600 e às vezes até 1.200, teria uma renda por família a mínima ali, vamos dizer assim, para que eles pudessem ter a geladeira cheia e poder fazer o isolamento social. Porque como é com a barriga vazia, a geladeira vazia, você vai ficar em casa? Você não vai ficar em casa, você vai para a rua. Né? Eu estava vendo uma foto hoje muito triste, que, pô, eu cheguei a ficar chocado com a foto de uma menina hoje na rua pedindo, trocava a máscara por um prato de comida. Quer dizer, uma criança de 12 anos de idade, com cartaz dizendo, troco a máscara por um prato de comida. Porque essa é a realidade. Então, por que o Crivella não pagou? Essa é a pergunta a ser feita para ele. Ele não tem o slogan cuidar, vamos cuidar das pessoas? Né? Até agora ele só cuidou da igreja dele, só cuidou da família dele. Né? As pessoas, de fato, estão sendo descuidadas. Senão ele teria ter dado atenção. Quer dizer, vai vencer daqui a 2 dias. Quer dizer, ele nem disse se vai vetar ou se vai sancionar. Quer dizer, ou ele vai deixar para a Câmara de Vereadores sancionar o projeto por omissão da Prefeitura, como ele já fez em mais de 80 projetos. Porque ele não queria, porque não tinha o dedo dele, né? Então ele lava as mãos e não quer se colocar. Né? Enfim,
porque fica ruim para ele vetar, né? E se ele sancionar, não é uma política dele, é uma política da esquerda, de fato, que conseguiu implementar e teve a genialidade. Agora, é uma questão que a gente luta lá na Câmara de Vereadores para aprovar, é que a gente possa ter uma moeda carioca, onde as pessoas mais pobres possam trocar esse crédito por comida, né? E o estabelecimento comercial, daqui a 180 dias, pega esses créditos na prefeitura. Já foi implementado, em Maricá tem um modelo parecido, em outros países também tem. O Brizola lá atrás fez com a Brizoleta, né? Diante de uma tentativa de golpe na legalidade, ou seja, congelaram tudo que era para o Rio Grande do Sul. Brizola, genialidade, né? Claro que a prefeitura, o Estado não pode emitir moeda, mas possa fazer um crédito nesse sentido. Eu não posso emitir papel, mas eu posso criar uma moeda virtual, né? Que a pessoa possa receber através de um cartão e ali trocar no estabelecimento comercial que tenha estabelecido junto com a prefeitura uma parceria, trocar em alimentos. Pelo menos a gente não vai ter uma legião de pessoas, né, famintas. Você vê, olha a humilhação dos trabalhadores para tirar R$ 600 nas filas da Caixa Econômica Federal, tendo que ficar de madrugada, no frio, no calor, na chuva, se expondo à contaminação dessa pandemia, desse vírus, podendo se tornar vetores, levando para os lugares, os bairros pobres, para suas casas. Olha o perigo. Quer dizer, o dinheiro tem. O que não tem? Gestão, porque são incompetentes. Isso ficou claro. Como é que a Caixa Econômica mostra que tem o dinheiro, né? Ela revela, tem. Não, o dinheiro eu tenho. Tanto que caiu na conta dos militares. Mas o dinheiro eu tenho. Eu só não sei fazer gestão, porque é incompetente. Essa turma que está aí é incompetente. E fica muito claro também que quanto mais você corta dos serviços públicos, dos entes públicos, como por exemplo, o governo Bolsonaro cortou muito da Caixa Econômica Federal, muito do Banco do Brasil, fechou agências, demitiu trabalhadores. Quanto mais você demite, mais você traz problemas para a população, porque esses serviços da Caixa Econômica, das lotéricas, do Banco do Brasil, que deveriam estar funcionando a pleno vapor hoje, para atender essa população que está desassistida e que está sofrendo aí nas filas dos bancos para poder sacar os R$ 600, que são basicamente para garantir a alimentação de todo mundo. Não, e esse governo mente, porque ele diz que, olha, tantos bilhões, estamos entregando. É mentira. Se nós vamos olhar o orçamento como um todo, a gente vai olhar o que está acontecendo nos outros países, vamos levantar o percentual de investimento desse pacote. Você pega o pacote econômico japonês direto para a população. O Japão investiu 20% do PIB em pacotes econômicos para deixar as pessoas em casa, para poder protegê-la do desemprego. Os Estados Unidos utilizou 10% do seu PIB. O Brasil utilizou 3%, igual a Malásia. Quer dizer, então é um governo de picaretas, né, baseado em cima de mentiras, de fake news, e que vem cada vez mais pela falta de transparência, né, pela falta de caráter, de fato, né, vem enganando a população, dizendo que vai ajudar, não vai ajudar coisíssima nenhuma. Tanto é que o Bolsonaro já negou a segunda parcela. Quer dizer, olha, só uma pessoa muito desumana, de fato, né, possa agir como essa pessoa, como esse presidente tem agido. Mas é compreensível, né, porque é uma turma de fascistas. Então, eles não se importam com o próximo e, principalmente, têm ódio aos pobres, né? Eles querem eliminar, fazer uma eugenia. A verdade é essa. E eles querem fazer uma eugenia no país. Quando esses canalhas pegam a bandeira do Brasil e vão para essas manifestações nos seus carrões importados, querendo que o povão pegue o transporte de massa para se contaminar e morrer, quando eles colocam essa questão da imunidade de rebanho, o que eles querem dizer com isso? É uma eugenia. Quando ele fala, 70% tem que pegar, né? É uma gripezinha. E daí? Sou Messias, não faço milagre? É um projeto de eugenia no país. Está claro nesse governo. E esse vídeo dessa reunião, que tomara que venha à tona, vai revelar essa turma de fascistas, antipovo e lesa-pátria. Nós temos que cada vez mais, agora que eles estão no ringue das cordas, não parar de bater, mas bater sem piedade nem remorso. Não tem misericórdia com o fascista. Com o fascista não tem acordo, não tem diálogo. Entendeu?
é enquadrar nas cotas e não parar até cair em knockdown. Porque não tem, eles odeiam os pobres. Está claro no projeto econômico deles, desse Guedes. Então nós temos que ser claro para a população quem são os verdadeiros inimigos do povo. Esse é o erro da esquerda. Não há bom mocismo com essas pessoas. Ou a gente parte, de fato, com o enfrentamento de frente mesmo, sem medo, porque eles são covardes. Na primeiro estouro eles saem correndo, porque eles são covardes, né? Ou nós não vamos ganhar essa batalha. Essa que é a verdade. Nós temos que desmascarar esses fascistas. É um governo de fascistas. É isso aí. E com fascismo não se dialoga, se esmaga. É É isso aí. isso aí. É isso aí. Bom, vamos encerrar esse nosso bate-papo aqui pelo Coletivo Utopia Brasileira, agradecendo novamente a participação do vereador Leonel Brizola Neto. E como é tradicional aqui do nosso espaço, a gente deixa livre para você poder fazer a sua divulgação, para você poder falar o que quiser. Bom, eu queria primeiro agradecer pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito pela Utopia Brasileira. Eu acho que a gente está num momento muito perigoso do mundo e para o Brasil. O Brasil é o país que tem a maior desigualdade no mundo. Como a gente estava falando, 43%, metade da população brasileira vive com R$ 400 no bolso. 1% tem a renda 33, 34 vezes superior à metade do país. Nós temos que fazer, de fato, mudanças profundas na economia. Não há mais brincadeira, não tem como ficar discutindo apenas uma reeleição ou esse cretinismo parlamentar. Nós temos que ganhar um executivo, temos que fazer uma profunda aliança para enfrentarmos esse fascismo, né? Mas sempre com a questão primordial, né? Quem é que está no timão? Né? Não tem como fazer aliança com quem quer o modelo do Guedes de exclusão dos pobres. Não tem como fazer aliança, né, com pessoas que aprovam medidas e reformas que tiraram o direito dos trabalhadores. Nós podemos nos aliar contra esse fascismo para tirar esse fascismo aí, mas não tem como fazer uma aliança eleitoral para disputar eleições. Isso não podemos cair nessa mesma armadilha. Não podemos cair numa armadilha agora de aceitarmos uma aliança como foi no Collor para dar no Fernando Henrique. Aquilo que o Brizola, desde lá de trás, já avisou. Nós não podemos cometer mais esse erro. Nós precisamos do investimento maciço numa industrialização brasileira. Nós precisamos resgatar, de fato, toda essa destruição da CLT. Nós precisamos refazê-la e ganhar e ampliar os direitos trabalhistas, assim como as garantias sociais. Nós devemos refazer essa reforma da Previdência, que é, de fato, extremamente prejudicial ao país. Nós não podemos tolerar mais esse modelo econômico, esse sistema financeiro controlando as cartas econômicas. Não podemos mais, toda hora, alguém que vá para o Banco Central seja do mercado. Você vê do mercado privado, trabalhou num banco e veio junto para o Banco Central. Nós temos que pensar um projeto de país para daqui a 30, 40, 50 anos. O próprio Estados Unidos está rediscutindo sua industrialização. Ele percebeu claramente que a terceirização de todo o seu trabalho, da indústria que levou tudo para a Ásia, para baratear o custo e baixar o valor do salário, para ele poder lucrar no mercado mundial, eles viram que, diante de uma pandemia, eles estão com problemas gravíssimos. Né? Estão reestruturando suas fábricas. Fábrica de gelo está tendo que fazer máscara, só que é um custo muito maior. Quer dizer, então eles estão repensando toda a sua indústria. Então nós precisamos agora, principalmente, por que a gente não pega essas reservas, gastamos para combater a pandemia e vamos comprar todas as ações que foram entregues para esses abutres da Petrobras e a Petrobras privatizada. Vamos refazer do posto de petróleo ao posto de gasolina nacional. Vamos pegar a Vale do Rio Doce, vamos comprar agora que estão embaixo as ações e vamos reestatizar a Vale do Rio Doce. Vamos estatizar os bancos nesse país, que só ganham e não reinvestem em nada. Você vê, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em plena pandemia, só no mês de abril, pagou praticamente 20 bilhões ao Santander de dívidas, de juros e encargos da dívida. Quer dizer, o absurdo do absurdo. Nem no meio de uma pandemia, este banco aliviou as contas da Prefeitura. Então, eu acho que essa é a grande recado. Nós temos que bater com tudo nessa questão desse modelo econômico. Se a gente não mudar esse modelo econômico, a esquerda não avança nas suas propostas. Então, nós temos que ter muita coragem, né? Além de enfrentarmos esse fascismo unidos, aí eu acho que a gente pode ampliar bastante todos aqueles que queiram derrotar esses fascistas que estão aí,
que estão entregando a riqueza do povo brasileiro. E aí nós discutíamos que país nós queremos viver, que país nós queremos para os nossos filhos. É certo. Obrigado, Leonel Brizola Neto. Quero agradecer também todo mundo que participou, que comentou, que mandou mensagem, né? Todo mundo colaboraram muito para o andamento da nossa live, para o andamento do nosso espaço aqui, tá certo? Eu quero pedir para você que estava assistindo a gente, que curta as nossas páginas, compartilhe os nossos conteúdos e interaja conosco para que nós possamos construir a nossa utopia baseada naquilo que Darcy Ribeiro sonhou para o nosso povo. Casa, comida, remédio, trabalho e também independência. Valeu, Brizola Neto. Valeu, Leonel Brizola Neto. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, turma. Um grande abraço aí. Valeu.